Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga prevencionista. Tudo bom com você? Estamos aqui na gravação do 5º episódio do podcast 360. E hoje a gente está aqui com o nosso amigo Sérgio Rocha. Eu não vou nem falar nada dele, eu vou deixar ele se apresentar, né? E hoje a gente vai falar sobre mercado de trabalho e oportunidades na área de saúde e segurança do trabalho. Afinal, eu pergunto para vocês, será que é difícil realmente arrumar emprego na área de segurança do trabalho? Será que é tão difícil você conseguir a bendita primeira oportunidade? Eu não tenho experiência porque ninguém me dá a oportunidade. Eu tenho uma opinião sobre isso, eu quero saber a opinião que o Sérgio tem sobre isso. Eu quero saber a opinião que vocês têm sobre isso. Então, o bate-papo hoje é sobre isso. Mas antes, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, certo? A começar agradecendo ao melhor blog de saúde e segurança do trabalho, que é o blog Victor Costa. Agradecer a Faster, né, equipamentos ambientais, ao pessoal da Instruterm, também, de equipamentos ambientais. Agradecer a Prevenir e Centro de Capacitação Profissional, ao pessoal da AEST-RJ, Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho. Você que é engenheiro, você que é técnico de segurança, se associa à AEST, vale a pena. Tem alguns cursos lá muito bons. Ao pessoal da RS Data, ao pessoal da OnSafety, ao pessoal do Consulta CA, ao pessoal da Biságio Engenharia, foi lá onde tudo começou para mim, e ao pessoal da Ciclope by Airplan e o pessoal da Uniscientific e, para não acabar, o pessoal da ID Safety e o pessoal da Cadesh. Essa galera são meus parceiros em vários projetos, eu não podia deixar de agradecer eles. E, sem mais delongas, eu queria que o Sérgio começasse apresentando, falasse aí da relação dele com a segurança do trabalho e até porque que foi até indicação dele o assunto, né? Por que ele escolheu isso para falar com a gente? Bom dia, Victor. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui. O Victor sempre foi um cara que eu admirei nas redes sociais, eu seguia, aprendi muito com ele. Então não podia ser diferente eu aceitar esse convite imediato e poder colaborar aqui com todos vocês. Bom, eu sou o Sérgio Rocha e eu descobri a segurança do trabalho numa feira de profissões, né, numa universidade, e eu não sabia, lá em 2009, eu não tinha ideia do que era a segurança do trabalho, e eu já tinha feito tanta coisa, quando eu descobri, eu falei, poxa, isso aí tem a ver comigo, eu tenho esse perfil, eu vou buscar mais coisas, mais conhecimento, tal, para poder me instruir sobre isso. E aí fui parar no Senac, que para mim é uma grande referência. Me formei no Senac, de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, e fiz tudo certinho, tudo completinho, e eu estava com sangue nos olhos, fui representante, montei projetos e tal. Saio dali e vou direto trabalhar numa consultoria, Grupo Meta, você deve conhecer, sim, onde tudo começou para mim, me deram a primeira oportunidade. Na verdade, eu entrei como motorista. Isso a gente vai falar depois desse insight aí, né? Entrei como motorista e virei técnico de segurança júnior. Só para você ter uma ideia, Victor, eu ganhava 1.900 em 2011. Tem empresa pagando esse salário hoje, tá? 2025. E lá eu aprendi muita coisa, foi uma grande escola. Eu fiz bombeiro civil, fiz diversos cursos das NRs, fui responsável pelo setor de treinamento. E lá que eu descobri, tive algumas promoções, pleno, sênior, tinha carro da empresa, aquela coisa toda. E lá eu descobri a minha vocação para a questão de treinamentos, a minha paixão, meu propósito por treinamento. E aí que tudo começou. Maravilha! Então, Sérgio, a gente veio aqui para falar sobre mercado de trabalho na segurança do trabalho. E hoje você se dedica, né, principalmente à questão da orientação profissional, certo? Eu queria que você começasse falando com a gente, né, falando para aquela pessoa que está lá do outro lado, né, para aquele técnico, para aquela técnica, para aquele estudante que está começando ou que tem uma certa dificuldade nesse início de carreira. O mercado de segurança do trabalho hoje está saturado?
não tá? Vale a pena fazer segurança do trabalho? Não vale? O que a tua percepção em relação a tanto tempo no mercado e voltado para essa questão do mercado? Bom, Victor, eu acho que a gente tem que mudar a questão da percepção. Muda-se a pergunta, né? Não é o mercado de segurança que está saturado, não é a segurança que vai me escolher. Na verdade, eu acho que tudo tem início no nosso propósito. Então, se todo mundo puder fazer um autoconhecimento, e eu não estou falando aqui de você ir lá no YouTube somente baixar o Ikigai, não é só isso, é muito além, né? Você precisa descobrir os seus pontos fortes. Por exemplo, tem gente que trabalharia dentro de uma empresa de transporte de valores contando dinheiro sozinho o dia inteiro, com um fone no ouvido, um banheiro e um bebedouro do lado. Para mim não funciona. Eu trabalho com pessoas, eu gosto de ver gente, eu gosto de me comunicar. Então são questões de perfis, né? A gente sabe que tem o perfil visual, o perfil auditivo, sinestésico, digital, né? Então, quando você se conhece, quando você tem um autoconhecimento, parte daí você já elimina um monte de profissões. Eu também não estou falando daquele, eu vou fazer aquele testezinho para descobrir o vocacional. Também não é só isso. Hoje em dia, tem muita coisa que aprofunda isso. E aí, respondendo a tua pergunta, o mercado está saturado? Não. Na verdade, não existe mercado saturado. Existem, logicamente, a segurança trabalho teve um boom, né? Naquele momento, faziam contratações muito mais do que hoje em dia, né? Hoje, a questão deu uma estabilizada e as contratações estão seletivas. O mercado de trabalho mudou. Só que muitos dos candidatos não conseguem entender isso. Então, falando diretamente para você, o que a gente precisa fazer? Eu vou falar aqui com o Victor depois, a gente precisa seguir alguns passos para entender isso. Quando chegou na pandemia, por volta de 2020, 2021, eu tomei um baque onde eu trabalhava, eu era CLT, numa grande instituição de ensino, e tudo parou. E aquela instituição teve que se reinventar e ir para online, coisa que ela não fazia. Sim. Outras já faziam e ela não fazia. E todos nós, ali, instrutores, professores, quem trabalhava com educação diretamente, teve que se adequar. Então, você imagina, tinha colegas nossos ali com mais de 60 anos ou até mais de 40 que achavam que só já estava fazendo conta para se aposentar. E, de repente, vinha aquele boom e se reinventou. Só que hoje, a gente não precisa mais de uma pandemia para entender que as coisas mudaram, né? A gente precisa se antecipar, a gente precisa estar andando na frente do mercado de trabalho. Importante se falar da questão de autoconhecimento, Sérgio, porque foi justamente o que a gente abordou no episódio anterior. Eu tive aqui conversando com a Laís, que ela é especialista em transição de carreira. Legal. E a gente falou muito sobre essa questão de autoconhecimento, até porque a primeira aula na minha mentoria 360 é justamente sobre autoconhecimento e desenvolvimento de carreira. E para você que está aí com a gente e tem curiosidade na questão do autodesenvolvimento e do desenvolvimento da tua carreira, da tua trajetória profissional, eu te convido a você entrar na nossa plataforma 360 Pro. Por quê? Porque eu estou dando gratuitamente a primeira aula da mentoria SST 360, que é sobre autoconhecimento. Pô, perfeito. Então, eu nem precisei combinar nada com o Sérgio, e o Sérgio já começou o episódio levantando. Porque é o passo, é o caminho, não tem como ser diferente. E deixa eu só fazer outro contraponto aqui, que você falou da questão da pandemia, que foi ali onde você percebeu, e eu passei por isso, né? E esse podcast hoje, em relação à Visão 360, ele só existe porque há 11 anos atrás eu justamente tomei um baque também, onde eu precisei ter um processo de epifania, né? Que é quando a tua cabeça abre, tu começa a ver as coisas de forma diferente, que foi quando eu, pela primeira vez, me vi desempregado, né? Com 10 anos como técnico de segurança formado, foi ali no meio depois da Lava Jato, e eu sempre trabalhei com construção civil, eu desempregado. Meio que parou tudo, né? Eu nunca fui bom de entrevista, eu sempre fui melhor de QI do que de entrevista,
Tanto é que grande parte das minhas oportunidades foram com indicação e não por entrevista, certo? E eu também tive que mudar a minha percepção. E eu vejo muita gente reclamando. E muitas das vezes, quando vejo um grupo no Facebook ou no Instagram, gente, vale a pena fazer segurança do trabalho? Eu vejo muito profissional falando, não, que eu joguei meu dinheiro fora, que foi ano perdido, que não vale, que é um mercado restrito, que depende muito de QI. E você falou que não, né? Que isso depende primeiro do autoconhecimento, tá? Eu queria que você, dentro da tua experiência, falasse aprofundasse um pouco mais como esse autoconhecimento ajudou você a se encontrar e não precisar depender mais do mercado. Então, o autoconhecimento, na verdade, eu tenho até um e-book que fala sobre isso, né? O autoconhecimento, na verdade, é só o primeiro passo, né? É para você ter certeza, ou quase certeza, que os seus pontos fortes, o que você gosta de fazer, tem relação direta com a segurança do trabalho. E aí, você precisa seguir alguns passos a partir daí. Por exemplo, Victor, nós precisamos viver esse mundo. O que eu vejo hoje é que os técnicos de segurança, os estudantes, né, quem está se formando em segurança do trabalho, eles não estão vivendo esse mundo. O que é viver esse mundo? Eu preciso seguir as pessoas que falam de segurança. Eu preciso estar nos grupos que falam de segurança do trabalho. Por exemplo, eu estou no grupo do Sindicato dos Técnicos do Rio de Janeiro. Porque lá a gente compartilha acidente, a gente compartilha documento, a gente dialoga sobre o assunto. Então, se viver esse mundo não te atrai, não te motiva, você não fica feliz com isso, eu vi aquele acidente, eu não gosto. Eu, quando vejo um acidente, eu já penso como resolver, ou vejo a forma que resolveram, se tem uma outra perspectiva, né? Eu enxergo a perspectiva da empresa. Então, isso é ser profissional de segurança. Mas você está se identificando já nesse início? Esse é o problema. E não tem problema algum, a gente pode até contratar a Laís, mudar de carreira. Eu mudei várias vezes, a gente vai falar sobre isso, né? Hoje, inclusive, eu não sou somente um profissional de segurança. E não porque eu não gosto, porque eu precisei também abrir a mente, né? E aí, se tu me permite eu falar, uma profissional que você deve conhecer, chamada Suzmane, que ela é lá de Resende, aquela área ali, Volta Redonda. A Suzmane é uma engenheira, tem uma empresa lá, uma consultoria, e ela, na época da pandemia, ela montou um curso de coach para segurança do trabalho, onde todo mundo falava mal do coach, né? O coach já estava sendo visto como charlatanismo, aquela coisa toda. E, na verdade, coach é um conjunto de ferramentas, coach é conjunto de processo. Se a gente pegar como nasceu o coach lá, aquele técnico do tênis, né? Se a gente pegar coach, é te levar de um ponto para o outro, encurtar caminhos, né? Hoje nós temos a mentoria. Então, para vocês terem uma ideia, o coach e a mentoria são processos muito utilizados, né, Vitor, na alta liderança. As empresas contratam coaches para trabalhar com líderes, principalmente. Então, a Suzmane enxergou isso lá atrás, ela montou uma plataforma, eu comprei o curso dela, fui para Resende, fiz a imersão lá com ela, né? Teve curso de inteligência emocional, quando ninguém falava disso, lá atrás. E aquilo ali, como você falou, que abriu a mente, né? Aquilo ali me abriu a mente de uma tal forma. Eu lembro até uma situação curiosa. Essas imersões acabavam 9, 10 da noite, começava 8 da manhã, e teve um exercício que acendeu a luz e eu estava chorando. Porque eu lembrei de uma coisa, gerou um gatilho em mim, uma coisa que eu tinha com a minha irmã e tal, de família. Então, aquilo para mim foi muito bom. Aquilo faz parte do meu autoconhecimento. O autoconhecimento não é fácil, às vezes é doloroso, né? Às vezes é feito por profissionais, por terapeuta. Eu tive que olhar para dentro, eu tive que mergulhar de verdade para poder aí sim começar a andar para frente. Eu queria até comentar uma coisa, Victor, hoje. Todo mundo aqui conhece o Victor Nunes, né? O Whindersson Nunes, o comediante. E ele é bom? Excelente, ele é engraçado. Ele tem muito dinheiro? O que falta para ele? Porque ele se internou. Então, nós estamos vivendo uma situação hoje, Victor, que as pessoas... Ele trabalha com comédia, né? E a gente está falando de segurança do trabalho. E o que falta para ele? Né? Teoricamente,
a gente pensa que, pô, vai curtir a vida, cara. E ele tá cheio de problema psicológico, né? Então, assim, não fugindo do tema, mas que eu quero fazer uma relação. Não é sobre dinheiro, né? É sobre outras coisas. A gente conversou sobre isso no café da manhã, né? Eu estou feliz, a gente está realizado fazendo o que a gente faz. Hoje eu transformo a vida de pessoas através da segurança do trabalho com educação. Show. Mas tá bem curioso esse bate-papo, porque sem querer voltar ao episódio anterior, e você tá curioso com o episódio anterior, eu vou botar o link aqui embaixo. Bota. Porque a gente... Esse que você lançou hoje? Não. O que eu lancei hoje foi o segundo ainda. Ainda tá. Tá. A gente tá lançando um episódio a cada 15 dias, tá? Então, porque a gente também conversou sobre essa questão justamente de você se encontrar, identificar. Eu até comentei da questão do técnico que tá lá só para pagar boleto, porque o cara fez o curso técnico, né? Ele paga ali os boletos dele e tá tudo bem. E reclama, pô, sexta-feira. É aquilo, eu não lembro da onde eu vi isso primeiro, que é a galera que sofre da síndrome da vinheta do Fantástico. Já ouviu essa? Que é aquele profissional que, pô, quando começa a tocar a musiquinha do final do Fantástico, ele fica desesperado. Entra em depressão. Pô, parceiro, você tem que gostar tu passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, sim, eu não tô falando que tem que ser maluco por trabalho, workaholic, não. Mas você tem que gostar do que você faz. Você tem que ter paixão, você tem que ter, desculpe a palavra, mas tesão de estar ali, de estar fazendo. Ah, mas o empregador não valoriza a segurança. Ah, mas o empregado... Mas isso é parte do trabalho. A gente só existe, a gente só é necessário porque existe uma balança que nem sempre ela pende para um lado ou para o outro. Então a gente é como se fosse um equilíbrio, né? Para garantir que o empregador vai olhar um pouco mais para a segurança e o trabalhador vai dar mais atenção a algumas coisas. Faz sentido isso para você, Sérgio? E assim, trabalho é trabalho, né? Trabalho é resolver encrenca, entendeu? Não tem que romantizar o trabalho. A questão é o que você falou. E aí eu tenho uma pergunta para o profissional, e aí serve para o técnico ou para qualquer um, né? Ah, segurança do trabalho é ruim? Ah, tá difícil? Tá chato? Tá não sei o quê? Não, olha só, então vamos lá. Pergunta para você, faz uma pergunta para você aí. Você que está assistindo aqui, pergunta para você. Se você fosse o dono da empresa, você se contrataria? Você está gerando resultado esperado? Ah, eu escuto muito assim, Victor. Ah, mas eu sou motorista. Como é que eu sou? Eu sou motorista de ônibus. Eu pego as pessoas num ponto e deixo no outro ponto. Como é que eu vou gerar resultado? Ué, você tem avaria? Pega um recorte de 12 meses. Você tem avaria? Você conseguiu bater o nível de óleo exigido pela empresa? Se você fez isso, você é um ótimo profissional. E são esses profissionais que ficam nas empresas. São essas pessoas que ganham bonificação. Nem sempre são promovidos, que é uma outra questão, né? Então, o profissional de segurança hoje, gente, nós temos as informações, Victor, gratuita na internet ou a preços acessíveis. Como a tua comunidade, por exemplo, né, o SST 360, está o primeiro episódio lá. Assiste, sem compromisso. Se não gostar, vai para outro profissional, não tem problema, não é obrigado a nada. Agora, faz, assiste. Sabe por quê? Você está preocupado com o imposto da empresa? Você consegue implantar uma cultura na empresa organizacional? Consegue ajudar na política de segurança? Ou você é um técnico só para entregar EPI? Ah, mas a empresa só pede para entregar EPI. Sai da empresa, busca outra. É um processo, mas começa a fazer isso. Se a empresa não quer um profissional, não quer te valorizar, e realmente isso, existe empresa assim? Claro que existe, né? E ela realmente não quer fazer isso, você já tentou de todas as formas, mas não é somente você... Porque eu vejo, Victor, o seguinte, ó, precisa botar uma linha de vida. Uma linha de vida é cara. Sei lá, 15 mil, 20 mil, né? Tem que botar que tem todo o estudo, fazendo o negócio certo, né? É caro. Só que você vai mostrar para o empregador aquilo, ele vai ter uma ideia de custo, né, Victor? E como que eu faço isso? O que aquilo vai gerar nos próximos 12 meses, 24 meses? Né? O que eu vou economizar com aquilo ali? O que eu vou ganhar em termos de propaganda e de produtividade?
traz isso, quantifica isso para ele. Mas Tec Segurança não está acostumado a fazer isso. A gente fica somente naquele mundinho, né? Esse é o problema. A gente precisa falar de coisas maiores. Falar de multa, falar de fiscalização, falar de impacto de acidente, né, Victor? Falar de FAP, falar de Isso. METEC, né? Isso aí. Falar de certificações, ISO 9000, 14000, 9001, Sistema de Gestão Integrada, ISG. ESG, né? Você tem uma série de outras coisas que a gente pode abordar, e por isso que a gente está conversando aqui 360, né? num episódio, falando sobre a visão 360, que é justamente isso. O meu objetivo aqui é abrir a cabeça do profissional de segurança e botar para ele entender que sim, a gente tem muita dificuldade, afinal, se fosse fácil, né? Tá aqui, ó, se fosse fácil, qualquer um faria, né? Então nada é fácil, né? Nem gravar isso aqui que a gente está fazendo é fácil, porque às vezes dá problema, né? Vocês estão achando que eu vou editar o vídeo, você viu um menino vindo aqui, né, o parceiro aqui mexendo no microfone? Não, isso faz parte da vida, né? Isso faz parte do dia a dia. Isso. E é importante que isso fique claro pra gente. Só que o pessoal da segurança, eles querem viver num mundo perfeito, onde todo mundo faz o que ele pede, onde todo mundo enxerga o mundo do jeito que ele enxerga. E, galera, eu tenho uma triste notícia pra você. Eu hoje tenho 40 anos, eu tô há 22 anos na segurança do trabalho e eu não vou ver isso acontecer. Não vai mudar radicalmente de um dia para o outro, vai se instalar os dedos assim e todas as empresas vão... Não, é um processo de cultura. E como eu falei também com a Laís, né, no episódio passado, o problema da segurança no Brasil é o problema ser a segurança no trabalho. Enquanto a segurança for só no trabalho, a gente vai ter problema, porque você cria pessoas, você educa pessoas que não sabem o que um técnico de segurança faz, que não sabem o que um engenheiro de segurança faz, que acha que cumprir lei não vale a pena, que acha que é melhor remediar do que prevenir, e quando a pessoa chega no trabalho, ela já está acostumada a fazer isso, né? Então, eu brinco, que eu falei, vou repetir aqui, que a segurança do trabalho tem que ser na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê. Mas, Sérgio, vamos voltar aqui ao nosso tentativa de roteiro, né? Porque é muita coisa, chegava fugindo, mas vamos lá. A gente falou da questão de mercado, de saturação, mas vamos bater na tecla que é a primeira oportunidade. Existe uma grande reclamação, e eu brinco tanto da questão da primeira oportunidade quanto a questão da valorização profissional. Eu brinco que é a questão do biscoito Tostines, né? Não é da minha época, mas eu vi na internet que tinha propaganda do biscoito Tostines, né? Mestre, o biscoito Tostines vende mais porque é fresquinho? É da minha época. Ou é fresquinho porque vende mais, né? Então, o técnico de segurança, ele não é valorizado porque não tem conhecimento, formação e mostra resultado, ou por não ser valorizado, ele acha que ele não precisa investir em conhecimento para mostrar resultado. É a mesma oportunidade, ele não tem experiência e não recebe a primeira, e, por consequência, né, não tem experiência e não recebe a primeira oportunidade. Como é que você enxerga isso, Sérgio? Então, eu tô finalizando meu livro, Estou Formado e Agora. Vou lançar ele em agosto, se Deus quiser, dá tudo certo. E vamos pegar um engenheiro de exemplo, para a gente começar a responder essa pergunta. O engenheiro hoje, no Brasil, e isso está para mudar, né, vai mudar, se forma em 5 anos, se tudo der certo, né? Eu estou falando de engenharia, não de segurança, engenharia normal. Beleza. Se nesses 5 anos ele não aprender pelo menos uma outra língua, tecnologia, eu não estou falando só de AutoCAD não, tá? E informática, ele quando se formar, ele não vai arrumar emprego. Não tem emprego para esse profissional, porque ele está fora do mercado. Então, além dele ter que desenvolver as competências técnicas básicas para ser um ótimo engenheiro, ele tem que, no mínimo, se você quiser acrescentar alguma coisa aí, mas no mínimo ele tem que estudar essas 3, né? Para concorrer a uma vaga.
E nesses 5 anos, e aí agora eu vou transferir para o profissional de segurança. Vamos pensar num curso de 1 ano e meio, 2 anos. Quando você entra no curso de segurança do trabalho, e eu fiz isso no meu, tá? Eu montei uma palestra lá no Senac, onde eu era chamado para os projetos finais de curso para apresentar. Uma palestra de comunicação eu uso até hoje. E eu era chamado pelas turmas. Então, assim, naquele momento eu já gerei experiência. Aquilo entrou em algum momento no meu currículo naquela época. Então, quando você começa a trabalhar, por exemplo, eu estou aqui num podcast. Isso é trabalho? Mas isso é resultado. Eu não fui chamado aqui pelos meus lindos olhos azuis, né, Victor? Não. Os profissionais que estão aqui, ele tem alguma coisa para contribuir. Não é questão de ser melhor ou pior, mas todo mundo contribui de alguma forma. Então, quando você começa a estudar, você precisa começar a gerar resultado. Seja em projeto, seminário. Eu lembro que na minha época, eu não vejo mais, Victor, feira de ciências. Hoje, a gente pode mudar o nome, fala de seminário, botar... Eu sou professor, eu lembro que eu fiz standard de áreas de prevenção e combate a incêndio. Então, cada quiosquezinho, um falava de extintor, outro falava de splinter, outro falava de plano de evacuação, né? Então, assim, a pessoa andava aquilo ali encantada, mas aquilo tinha um sentido. Então, hoje, a gente precisa trazer de volta o estudo fora da sala de aula. Porque, sabe qual é o problema? A gente tem 2 problemas no Brasil, né? Primeira coisa, a geração de hoje, quando ela faz uma coisa errada, Victor, né? Você tem uma filha de 10 anos, mais ou menos? 8 anos. Quando a geração faz uma coisa errada, geralmente o que o pai e a mãe faz? Diagnóstica. Não corrige. A minha mãe e meu pai me corrigia. Né? Você passou por isso, eu tenho 46, né? Então, minha mãe falava assim, isso está errado. Meu pai falava assim, uma vez eu gritei em casa e meu pai falou assim, homem que é homem não grita em casa, ele pode gritar na rua. Naquele momento, hoje pode parecer machismo, mas naquele momento fazia sentido, né? E eu tinha uma irmã mais velha, eu passei a respeitar minha irmã, porque eu queria ser o machão da casa. Ser machão em casa é mole, né? Entendeu? Então, hoje, uma criança grita com a mãe, ela tem doença A, B, C ou D. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, essa geração está muito sensível. Estão falando geração pele de ovo, geração mimimi, dando esses nomes aí. Então, isso, logicamente, está refletindo no mercado de trabalho. Né? Deu 4h30. Um cliente ligou, poxa, não estão aceitando aqui na plataforma, eu fui colocar lá, o e-social não está funcionando. Poxa, eu largo 5 horas. E aí? Aí a gente vai falar de empatia, a gente vai falar de soft skills, se coloca no lugar do outro. Se fosse você com uma empresa, que não pode ser um pouquinho mais tarde um dia, depois compensa. Você é um profissional, é atitude de dono, sabe? Então, Victor, eu falo muito, né? Eu acabo abrindo muito leque, mas assim... a gente precisa começar a gerar resultado desde quando a gente começar a ser aluno. Sim, sim. Esse é o ponto. E faz todo sentido porque, como você falou, os 5 anos, dos pilares da visão 360 é justamente aprimorar e desenvolver, como você falou, soft skills. Por quê? Eu fiz o curso técnico, eu fiz a pós-graduação, eu fiz a graduação em engenharia civil, eu fiz a pós-graduação em engenharia civil e engenharia de segurança. Eu fiz um MBA em administração e geração de valor. Enfim, né? Eu não aprendi, tanto no curso técnico, no meu ensino fundamental, médio, técnico, né? E na minha graduação e na minha pós-graduação, nenhuma habilidade ou competência efetiva que me fizesse chegar onde eu estou hoje. Né? É claro que sem o diploma eu não seria engenheiro de segurança, sem o curso técnico eu não viveria a segurança do trabalho, mas não foi isso que me fez chegar aonde eu estou hoje. Né? Foram outras habilidades, foram outras percepções. Né? A gente volta lá no início que a gente falou da questão de autoconhecimento. Né? Por exemplo, eu demorei 10 anos para criar coragem para fazer engenharia, porque eu nunca fui o cara de exatas, eu sempre fui de ler livro de psicologia, de entendimento. Então, eu fui fazer psicologia no início, né? Depois passei pelo jornalismo, até criar, eu vou fazer engenharia.
certo? E quando você falou do curso da esqueci o nome. Susmani. Da Susmani, eu fiz um curso de formação de coach em 2014. Ah, Vitor, mas pô, tu queria ser coach? Não, nunca pensei, nunca tive pretensão de atuar como coach. Mas na época que eu conheci, fiquei sabendo do que era, eu fiquei curioso. Pô, o que eu posso conhecer dessas habilidades, dessas que pode agregar, né? competências que pode trazer para mim, para dentro da área de segurança do trabalho? Eu fiz uma formação. Também fiz. E isso me ajudou a abrir a cabeça, né? Mas eu não tenho mais... Não tem mínima pretensão de trabalhar com coach, né? Você também falou que fez bombeiro civil, você tem técnico de meio ambiente, você tem marketing, só que não adianta também você começar a tirar para tudo quanto é lado, estudar um monte de coisa, sem estabelecer um roteiro. Uma trilha. Sem estabelecer aonde efetivamente quer chegar. Ah, Vitor, mas eu estou no início da carreira, eu não sei onde eu quero chegar. Sabe, você tem uma ideia onde você quer chegar. Né, o quanto você acha interessante ter como salário daqui a 2, 3 anos, de posicionamento de mercado. Né? Então, você precisa traçar a sua estratégia, certo? E como você falou dessa questão da geração de hoje, em relação à questão de primeiro emprego, né? Se você tivesse que dar 3 dicas para uma pessoa que hoje está buscando uma oportunidade de ter o primeiro emprego em segurança, o que você fala para ela? Primeira coisa que vai te levar para o processo seletivo é o currículo, né? Eu sei que tem pessoas com dificuldade, você pode fazer currículo gratuito aí, né? Tem um monte de plataforma que faz, mas se puder contratar um profissional, porque o currículo ele tem estratégia, né? E tudo que você faz... Nós representamos vários papéis na nossa vida, né, Victor? Tem o Victor da igreja, tem o Victor do condomínio dele, tem o Victor do trabalho, que é o chefe, tem o Victor pai, que eu vejo tu brincando com a tua filha, às vezes, lá nos vídeos. Então, tudo isso, você gera resultado. Ah, eu entrego comida a pessoas carentes na minha igreja. Ah, eu faço um trabalho de palestra gratuito. Eu faço DDS em obras e tal. Então, tudo isso, gente, são resultados. Traz tudo isso, entrega para uma pessoa e monta um currículo realmente poderoso, que esse currículo vai abrir portas. Currículo / LinkedIn, né, uma plataforma para quem... Muita gente ainda pergunta nas turmas, quem tem LinkedIn? Tem gente que não sabe o que é. As pessoas têm Facebook, TikTok, Instagram, um monte de rede social, mas o LinkedIn... que pode, de fato, te levar para um mercado totalmente na tua área, eles vão enxergar o que você realmente pode entregar, porque a gente não... Tem muitos empregos hoje que a gente nem sabe que existe. Deram outros nomes e para coisas que tem a ver. Então, você, às vezes, é muito bom. Por exemplo, nós estamos aqui e tem uma pessoa por trás das câmeras, tem uma equipe ajudando a gente. Isso é um trabalho novo, né, que não existia há 5 anos atrás, né, Victor? Então, assim, primeira dica, faça um currículo LinkedIn de sucesso. Primeira coisa, se puder, viva o mundo que você quer. Se você quer ser médico, você tem que sim que assistir Grey's Anatomy, você tem que seguir os médicos lá, você tem que seguir os hospitais, ver as novidades, as revistas, o que estão discutindo, qual a vacina, onde é que está estudando o quê? Eu tenho que viver esse mundo, eu tenho que ver canais que falam disso, né? Eu tenho que começar a me inteirar disso para ver se é realmente isso que eu gosto, né? E o terceiro ponto, aí você procurar trabalho, dá trabalho. Você tem que se cadastrar lá. Tem sites que vão pedir número de carteira de trabalho, número disso, foto e mais o quê. Mas você precisa destinar um tempo para fazer isso. Então, são os 3 passos aí que eu acho fundamental para quem está procurando o primeiro emprego. Show. Eu queria agregar mais alguns pontos aqui no que o Sérgio falou. Primeiro, que a gente já falou algumas vezes, estratégia. E eu vou compartilhar o que eu entendo, tá? Dificilmente uma empresa que só tem um técnico de segurança, principalmente uma empresa de construção civil, uma empresa de manutenção, uma empresa naval, uma empresa de petróleo, vai contratar um técnico sem experiência para ser o único profissional.
Dificilmente. Tá? Então, primeira coisa, a primeira oportunidade tua não vai estar em qualquer empresa, em qualquer tipo de perfil de empresa. Ela vai estar em empresa, ou vai estar em empresas que têm um SESM solidarizado. O que eu digo de SESM solidarizado? Tem 1, 2 engenheiros de segurança, tem 3, 4, 5 técnicos de segurança com perfis diferentes. Esse é o tipo de empresa que vai contratar um cara sem experiência. Tu consegue pegar no dia a Porque dia, né? eu não contrataria, por exemplo, como eu trabalho há muitos anos com construção civil, eu não contrataria um técnico de segurança sem experiência para tocar uma obra com 90 funcionários. E não é uma questão apenas de conhecimento técnico, é uma questão de maturidade profissional, de percepção, porque ele, em alguns momentos, ele vai ter que tomar decisões rápidas, tomar posicionamento que ele não está acostumado, ele não tem maturidade. E eu posso, se der essa oportunidade para esse profissional, eu posso estar tirando ele da profissão, porque ou ele vai se sentir pressionado demais, ou ele vai deixar correr muito frouxo, ou ele vai parar o processo o tempo todo. E construção civil não é um ambiente fácil para se começar, né? Não é. Dependendo da obra, né? Sim, então a galera fica reclamando, mas tá procurando às vezes no lugar errado. Então, por exemplo, o Matheus, que está lá na comunidade SST 360, ele está estudando e ele perguntou para a gente lá na comunidade, Matheus é aluno de segurança? Matheus é aluno de segurança, tá? Então, para você que está se perguntando, Vitor, mas eu estou estudando, eu posso entrar para a comunidade SST 360? Pode, você já começa na frente no mercado de trabalho. Tá? Deve. Então, o Matheus perguntou, Vitor, o que eu posso fazer para buscar estágio sem ser apenas enviando o currículo ou cadastrando meu currículo em plataformas de currículo? Eu falei, olha só, as empresas que mais contratam profissionais sem experiência são empresas de consultoria. Não sei se você sabe, mas a maioria, vou repetir, a maior parte dos empregos para profissionais sem experiências estão em empresas de consultoria de segurança do trabalho. Vitor, beleza, mas o que eu vou fazer? Bater na porta. Né? Foi onde eu comecei. Mandar um e-mail, mandar um currículo. Aí ele tirou uma foto do currículo, do e-mail que ele estava escrevendo. Eu falei, Matheus, muda a dinâmica. Muda, sou estudante, gostaria de entender como é que funciona uma consultoria por dentro. Existe a possibilidade de eu acompanhar uma visita, acompanhar um dia, saber como funciona. Então você não está pedindo... Se mostra disposto. Isso. Você não está pedindo emprego. Isso aí. Né? Você não está panfletando o teu currículo. Você está se mostrando disposto, mostrando interesse. Você me permite botar um parênteses? Fica à vontade. Eu falei aqui que eu comecei estudando no Senac, e aí eu estava fazendo estágio na época, em Bangu, lá, né, no Rio de Janeiro. E aí um professor meu, que ele é parceiro até hoje, né, o Wellington, acho que você conhece, o professor Wellington, e ele falou assim, Sérgio, tem uma menina da outra turma que ela trabalha na consultoria, ela é consultora e ela está fazendo curso para entender os produtos para vender. Vou te apresentar ela. Olha o network aí. Isso eu estudante de segurança do trabalho. Me apresentou ela, oi, tudo bem? Vou te ajudar e tal. Só que o quadro lá de técnico estava fechado. Como o Victor falou, entrar como técnico é muito difícil, né? Ela falou, cara, mas tem um processo aberto para motorista. E eu falei assim, poxa, eu estou fazendo estágio, eu já abri mão de meu emprego para fazer estágio, ganhar menos, mas é o que eu quero para minha vida. Sim. Eu vou aceitar essa vaga de motorista, vou ser um excelente funcionário e vou tentar migrar para a segurança do trabalho. E foi o que eu fiz. Na época eu entrei como motorista, eu lembro que eu entrei em 17 de janeiro de 2011, quando foi 1º de agosto, eu estava sendo promovido para técnico de segurança do trabalho júnior, de R$700 para 1.900. E muda tudo, né? Você está indo para o setor técnico. Então, assim, eu precisei apresentar na prática, mais ou menos 6 meses. Falando assim parece fácil, mas foram 6 meses. O motorista é um office boy de carro. Eu levava documentos, eu levava os técnicos, levava engenheiro, levava médico para as empresas. Então, assim, lógico, cada um tem sua história, mas isso que o Victor falou, eu acho que é fundamental. Se apresente para as empresas, porque isso pouquíssimas pessoas fazem, né, Victor? Sim.
E grande parte das coisas que eu tenho até hoje, que eu conquistei na segurança, foi perguntando. O não eu já tenho. Por exemplo, esse ano a gente tem a Expo Proteção 2025 lá em São Paulo, certo? E a gente vai fazer mais um episódio do Café com Segurança, certo? E o primeiro Café com Segurança eu fiz em 2019, na FISP, que são as duas maiores feiras de saúde e segurança no Brasil. É a FISP, organizado pelo Grupo Milano, e a Expo Proteção, organizada pela revista Proteção. Né? Então, em 2019, eu dei um jeito de arrumar... eu conversei com um representante da BPA lá de São Paulo, eu falei, estou com esse projeto aqui, eu queria fazer na FISP e tal, pô, você que tem espaço aí, vê se você consegue. Ele falou com o Marcos, falou, o pessoal da Milano falou que não tem interesse e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, beleza, não me convenceu. Eu dei um jeito, na época, de arrumar o contato do diretor da Milano, né, na época, e achei ele no LinkedIn. Na verdade, eu consegui até o telefone dele. Mas eu falei, eu não vou... Vou devagar. Vou devagar, né? Aí eu achei ele no LinkedIn, eu mandei uma mensagem, expliquei para ele o que era o projeto. O que era o projeto? Era reunir os profissionais de segurança presencialmente que fazem algum tipo de movimento na internet. Né? Reunir para uma mesa redonda, um bate-papo, enfim, resumindo a história. Né? Escrevi para ele no LinkedIn, ele me respondeu, falou, estou viajando, quando voltar, entramos em contato. Ele me ligou, expliquei resumidamente, ele falou, fulano vai te ligar. E em 2019, a gente começou a fazer o Café com Segurança, ou seja, é a participação nossa, né, de profissionais que fazem algum barulho na internet dentro de um evento presencial. Foi a primeira vez. No ano seguinte, era a Expo Proteção. O que eu fiz? Peguei o mesmo projeto, mandei para o pessoal da proteção e eles, de imediato, aprovaram. Deram ok. E desde 2019, todo ano que tem feira, a gente alinha e faz. Tem um espaço lá, né? A gente tem um espaço reservado para a gente juntar a galera, e cada ano a gente traz convidados diferentes, debates diferentes, coisas diferentes. Os únicos que se repetiram até hoje foi eu e o PJ, né, o PJ Show, que foi quem eu convidei, ele é meio que o mestre de cerimônia. Ele é. Então, e a gente faz, e esse ano vai ter de novo. Ou seja, Vitor, estou dentro dos dois maiores eventos de segurança, colocando o nome lá, colocando a cara lá, porque eu simplesmente tive coragem de fazer uma pergunta. Resiliência, né? Agora, eu queria deixar aqui um comentário. Teve um concurso 2020 do PJ e eu ganhei um capacete lá, como se fosse de ouro, né? Dourado, bonitão. O sapato na K10. O PJ tem essas... O PJ é mó barato, já fizemos live. Um abraço, PJ. Show. Sérgio, vamos... então a gente falou já da questão do mito da saturação no mercado. A gente já falou da questão de posicionamento. Agora a gente vai entrar na questão da valorização, né? Reconhecimento. A galera, não sou valorizado no segurança. O meu salário... uma das coisas que me incomoda bastante, principalmente quando a galera coloca... Você falou, tem empresa hoje pagando R$ 1.900 por um técnico de segurança. É pouco. Depende do que esse profissional entrega. Isso aí. Porque quanto custa, qual é o salário de um almoxarife? Não desmerecendo o trabalho do almoxarife ou do auxiliar de almoxarifado. A intenção não é essa aqui, não. Tá? Mas muitos empreendedores, muitas pessoas que contratam profissionais de segurança não sabem nem o que o profissional de segurança faz. Né? E a galera, ao invés de entender, né, às vezes até de se inscrever no processo seletivo e perguntar, mas por que o salário de vocês é tão baixo? Será que o técnico de segurança que estava aqui não fazia o que tinha que ser feito? Por que vocês... Se ninguém questionar isso para o empregador e ficar só discutindo e chorando pitangas, né, nas redes sociais, isso não vai mudar. Porque assim, o empregador, né, quem está contratando, ele tem direito de oferecer aquilo que ele acha que é coerente com a função e com aquilo que ele espera
como retorno, que ele espera como resultado. Então, se não entrar, de repente, alguém aceitando os 1.900 e falar no olho do cara, olha só, eu aceito por 1.900, eu vou fazer um trabalho aqui, você vai ver que você está me pagando muito pouco. E daqui a 4, 5 meses, a gente vai conversar de novo e o meu salário vai ser X. E ruim de tudo, se o cara no final, mesmo você fazendo um trabalho excelente, mostrando o resultado dele, não quiser continuar te pagando 1.900, tu sai e tá tudo bem. Eu já vi gente falando, eu preferia ser servente. Eu já tive um técnico que trabalhou comigo, né, na época, porque eu acho que, se eu não me engano, a empresa não pagava hora extra, mas tinha banco de horas, né? Ela, Aí a gente tinha o sinaleiro, que era o cara. Mas o sinaleiro tá tirando mais do que eu. Falei, se você quiser, eu arrumo uma vaga de sinaleiro pra você. Você fica de 7 horas da manhã às 5 da tarde, balançando o braço na bandeira, sem outro tipo de oportunidade. É isso que você quer? Ele, não é isso. Eu falei, então, parceiro, pensa no que você tá falando. Né? E um detalhe. Olhando pelo lado da segurança, não dá pra trocar o braço, porque é a mão da via, né? É a mão da via. Vai cair o dia inteiro, mano. O cara pensa que é mole, fica lá, não é fácil não. Por isso que você tem que ter um bom profissional de segurança pra pensar nisso e trocar os profissionais. Isso não é aí. deixar o mesmo cara Tem fazendo rodízio, a mesma coisa. isso Tem aí. um rodízio. Né? Então, Sérgio, falando da questão de valorização, de reconhecimento, será... E isso eu pergunto para você que está aí com a gente. Será que essa questão de valorização depende só do empregador? Depende só do governo ter mais fiscalização? Né? Depende de ter um acidente? O que efetivamente, na tua opinião, vendo o mercado de segurança, você entende que depende a valorização da gente? Primeiro assim, olha só. Olha como a gente tem uma grande oportunidade. Hoje, o profissional que estuda técnico em edificações, certo? Ele é abaixo do engenheiro civil. Tem engenheiro civil hoje, trainee, que aceita ganhar 4 mil. Então, como que eu vou pagar 4 mil para um técnico, se eu posso ter um engenheiro? Só que nós da segurança tem uma diferença. Você sabe disso, Victor. Quem não é técnico e só faz engenharia... provavelmente está faltando muita coisa, né? Eu lembro que uma coisa que eu gosto muito que o Victor fala, que ele fala assim, eu sou engenheiro, mas eu nunca deixei de ser técnico, né? Sim. Você é técnico de segurança do trabalho. Sou. Sempre. Sempre. Então, nós, técnico de segurança, até chegar no engenheiro de segurança, a gente tem uma possibilidade, tem técnicos aí ganhando muito bem. E não só embarcado, tem técnicos supervisionando a empresa. Eu fui coordenador de uma empresa de engenharia civil, sendo técnico de segurança do trabalho, e não tinha graduação na época, tá? Não tinha. Isso foi em 2015. E eu era o coordenador de segurança. Ganhava muito bem, tinha carro da empresa, enfim, um monte de benefício. A questão é questão política no Brasil, né? Nós temos, do lado da segurança do trabalho, uma política muito ruim. Isso é verdade. Então, a gente vê pelos concursos públicos aí, se a gente pegar municípios do Rio de Janeiro, por exemplo, Petrópolis, Teresópolis, o salário é 2 e pouco, às vezes 1.000 e pouco até o salário, né? Isso é um ponto. Uma outra questão que a gente tem que buscar também muitos profissionais querem chegar nas empresas e receber aplausos. Gente, culturalmente... Aí a gente vai ter que vir lá em 78, quando surgiram as NRs. As NRs deram um susto nas empresas. E naquele momento, Victor, é difícil falar disso rápido, foi visto como custo, né? Porque, imagina, todo mundo trabalhava de um jeito e ganhava um valor X. Sim. De repente, entram as normas em vigor. Você tem que começar folha de ponto, horário, treinamento, uniforme, processo, EPI, olha quanta coisa. Logicamente, a produção teve que diminuir. Se a gente pegar aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, mostra isso. Os caras trabalhavam sem camisa, descalço, fumavam em qualquer lugar. A gente não tinha, as pessoas ficavam doentes. Hoje, a expectativa de vida é muito maior, se trabalha muito mais. Então, o técnico de segurança hoje... Essa valorização, a gente vai ter que começar a mudar isso agora, que o Victor falou, provavelmente ele não vai ver.
nem eu. A gente tem que começar a mudar isso agora para lá na frente a gente ver esse resultado. Então, nós que precisamos começar a mudar isso na prática, né? Sim. Interessante que você comentou do tempo modernos, né? Justamente, né? Você tinha que ter uma lei para obrigar as empresas a lavarem a parede das fábricas, né? Olha isso. Essa lei na Inglaterra em 1912, se eu não me engano. Então, assim, e a pessoa, mas a segurança evoluiu. Não evoluiu na velocidade que a gente gostaria, mas evolui aos poucos. E a gente precisa reconhecer isso. Uma coisa que eu comento bastante, e quem me acompanha já há algum tempo e já viu vários vídeos meus, vai até reclamar, porra, Vitor, tá sendo repetitivo. Mas é uma história que eu gosto de contar, que uma vez eu estava acompanhando, se eu não me engano, acho que era no Recife, um técnico de segurança novo que a gente estava contratando para trabalhar com a gente. E o cara meio assustado com algumas coisas e tal. Era a primeira vez que ele estava trabalhando em construção civil. E tinha um cara sentado com um pedaço de papelão na cabeça, assim, porque ele meio que era o bandeirinha, mas o fluxo estava seguindo. Eu falei, parceiro, olha só, você tá vendo que tá difícil e tal, mas olha, tá vendo aquele cara sentado ali com aquele papelão na cabeça? Se eu conseguir ao menos para aquele cara um banquinho, um guarda-sol e uma garrafa d'água, para mim, eu já tô mudando a realidade daquele cara. Isso aí. Então, o nosso papel é mudar a realidade dos trabalhadores o quanto a gente puder, né? Dá para mudar 100%? Não. Dá 90%? Dá 80%? Dá 70%? Dá 10%? Vamos fazer. Vamos fazer. É melhor do que nada, parceiro. Isso aí. E essa questão de valorização, como você falou, o pessoal às vezes fala, quando você era técnico. Não, eu sou técnico de segurança ainda. Se eu tiver que aceitar o emprego como técnico de segurança, eu não vejo problema, como aconteceu em 2015. Eu estava fora, foi quando eu falei que eu sofri aquela transição. Uhum. Eu recebi uma ligação de uma colega minha, Vitor, você tem algum técnico, da menina que fez a pós-graduação comigo de segurança? Então ela sabia que eu já era engenheiro de segurança, ela me ligou, Vitor, você conhece algum técnico de segurança para uma obra de 6 meses de uma subestação no Recreio? Aí eu falei, eu. Ela, mas tu vai? Eu falei, vou. Você. Ela. Isso acontece. Tá Muito bom. engraçado isso. Aí eu falei, tá bom. Tá beleza. Aí eu falei, não vou passar teu currículo. Eu falei, não, me passa teu currículo. Eu falei, você quer que eu tire do meu currículo que eu já sou engenheiro ou eu posso deixar? Ela, não, pode deixar. Aí o que eu pensei? Era uma empresa multinacional, era serviço de subestação, que eu nunca tinha tido experiência com subestação, era uma obra de 6 meses, então era provisório. Então, se eu tivesse lá dentro e pintasse uma oportunidade para engenheiro de segurança, era melhor do que eu ficar de braço cruzado esperando uma oportunidade que não vinha. E ali tu vai gerar um resultado. E ali eu vou gerar resultado, ali eu vou gerar uma entrega. E, enfim, eu aceitei. E às vezes eu vejo as pessoas num brio... Como técnico. Como técnico, num brio e tal. Às vezes, não, mas pô, mais aquilo... Não, parceiro, vai... Acrescente, você falou que ia acrescentar, eu acabei te cortando. A Térnio, uma vez aconteceu isso comigo. A Térnio me ligou, ela falou assim, pra parada, né? Sim. Ela falou assim, eu preciso de 10 técnicos, me ajuda. E eu tava parado naquele momento. Sim. A Térnio não é próximo, né? Geralmente é noite todo mundo, mas ela tem um ônibus. Sim. Que leva e tal. E eu fui. E aquilo, trabalhava 12 horas, mas você é bem remunerado por isso. Sim. Mas é uma experiência gigantesca, porque é muito de fiscalização na parada, né? Sim. E você trabalha com outros técnicos, então você desenvolve trabalho em equipe, com pessoas que são novatos, na maioria, pessoas experientes. Tinha também gente, né, terminando engenharia, Sim. que já era engenheiro de alguma outra formação. Então, assim, você sempre enriquece, você sempre aprende. Não tem como você viver uma experiência e não trazer nada. Você sai mudado dali. Sim. E eu não sei se você reparou ou contou quantas vezes o Sérgio falou na palavra resultado. Muitas. Né? E por que eu quero chamar a questão de resultado? Porque resultado é um dos pilares da nossa visão SST 360. Tá? Então, assim... O engraçado é que a gente não combina nada nisso. E todo mundo que eu trago aqui, a gente acaba
abrindo um dos pilares da 360 de forma natural, né? Não, isso é muito legal. É o primeiro podcast que eu participo que não tem as perguntas prontas, né? E aqui o cara tem que ser bom. O cara é sabatinado e tem que ser bom. Eu tenho uma relação com o Faustão daquela que, quem sabe, faz ao vivo, certo? Então eu gosto disso, de deixar à vontade. E aqui a intenção é realmente ser um bate-papo, né? E voltando a essa questão de posicionamento e valorização, as pessoas às vezes se colocam no papel de coitadinho, achando que uma oportunidade de emprego ela é uma mão de via única, onde a empresa está fazendo um favor de contratar aquela pessoa. Exatamente. E não é assim. Não É uma mão de via dupla. Se a empresa está te pagando, se a empresa está te contratando, é porque ela precisa de você para alguma coisa. Ah, Vitor, mas se ela precisasse, ela pagaria o que eu desejo. Muitas das vezes, e normalmente sempre a gente supervaloriza aquilo que a gente acha que tem que ganhar. Então a primeira coisa é isso. Em relação também à valorização, um outro ponto que você abriu aí, sobre a questão do técnico de edificação, e a galera que é técnica de segurança vai querer me tacar pedra agora, porque assim, não menosprezando porque eu sou técnico de segurança, mas a galera tem que entender que por mais nobre que seja a profissão, por melhor que seja, é uma formação técnica. É uma formação técnica. Eu tenho graduações que ganham menos que técnicos de segurança. E eu estou falando de piso de graduações. Sim. Né? Não sei agora, mas vamos dar exemplo. Sei lá, quanto Serviço social, por exemplo. Quanto é o piso do serviço social? Quanto é o piso da educação física? Quanto é o piso da nutrição? Alguns pisos de graduações, onde a pessoa estudou 4 anos, é menor do que o salário de grande parte de técnico de segurança. Quanto ganha um técnico de enfermagem? Quanto ganha um técnico de edificações? Quanto ganha um técnico de radiologia? Quanto ganha um técnico de mecânica? Logística. De logística. Vitor, mas eu lido com vidas. O técnico de enfermagem também. Radiologia também. De radiologia também. Então, assim, aquilo que a gente falou da romantização da profissão, ela às vezes supervaloriza. Deixar claro para você, eu não estou diminuindo a nossa profissão. Eu só estou chamando você para uma realidade que a gente precisa se inserir no mercado, olhar o mercado de forma 360 e efetivamente saber quanto vale o meu passe. E quando você falou da questão de salarial aí, eu, em 2012, né, quando eu comecei a atuar como engenheiro de segurança, o meu salário como técnico de segurança era, se eu não me engano, 5.700 e alguma coisa. Né? Então, como técnico de segurança, eu ganhava 5.000 e alguma coisa em 2012. Hoje a gente tem técnico de segurança, como você falou, ganhando 1.900. Então, mas por quê? Né? E tem engenheiro ganhando isso. E tem engenheiro ganhando isso também. Tá? Ou tem engenheiro aceitando 10 pau trabalhar PJ, que basicamente vai dar um salário de 5.000. Tá? E eu não estou reclamando também de trabalhar PJ, não, porque eu particularmente, mas isso é papo para outra história, se você, Vitor, você prefere trabalhar CLT ou PJ? PJ. Por quê? Pergunta que eu respondo depois. Tá? Eu também trabalho PJ. Então, Victor, eu tive 2 coisas que me validaram falar sobre esse assunto. Eu montei uma mentoria de 10 alunos, segurança do trabalho, e eu deixo aqui, vocês que foram meus alunos dessa mentoria, depois comenta aqui, todos os 10 estão trabalhando. Tem gente de São Paulo, tem uma menina que está na Gerdau, que hoje trabalha comigo, a Fábia. Então, assim, eu montei uma mentoria, meio de orelhada, assim, fui montando. E a gente fazia uma vez por mês um café da manhã na minha casa, aos domingos, e estudava segurança do trabalho. Terça-feira era o dia de alguma matéria técnica, eu fazia no Teams, e quinta-feira eu passava um estudo de caso. Sim. E eu cobrava R$100 para cada aluno por mês. É pelo amor, né? Pela paixão por ver aquela transformação. Sim. E hoje,
todos, eu não vou lembrar aqui, tem Caio, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas tem uma que está no CR Senai, todos os alunos estão trabalhando. E depois, a gente criou no WhatsApp, né, e aí eu comecei isso com Montanha, eu tenho hoje mais de 1.000 pessoas num grupo onde a gente ajuda as pessoas a arrumar emprego. Grupo de emprego do professor Sérgio. E o grupo é aberto porque as pessoas se ajudam. Sim. Então, por exemplo, não basta só você botar uma vaga. Às vezes você fala assim, ó, vai lá, fala com fulano, 8 horas e tal. Só que eu vejo ali, Victor, tem gente que fala assim, ó, tem emprego para babá em Caxias? Pô, tem emprego para porteiro próximo a Niterói? Quer dizer, a pessoa vê uma facilidade, ela quer estreitar esse funil. Aí como que eu vou atender uma pessoa com uma vaga específica, para um bairro específico, tendo mais de 1.000 pessoas? Entendeu? A gente não consegue. Sim. Nem inteligência artificial faz isso. Eu não tenho como filtrar as vagas. Né? Então as pessoas elas têm dificuldade de procurar. Quem está desempregado não sou eu. São elas, né? Sim. O interesse deveria ser delas. Então a gente tem um problema muito grave. Quer ver uma coisa que eu falo no treinamento, Victor? Eu pergunto para os alunos assim, quanto é 1 mais 1? E todo mundo rapidamente fala 2. Aí eu pergunto assim, por quê? Aí todo mundo buga, né? Todo mundo trava. Pô, esse professor é maluco, o que ele está falando? Sabe por quê, Victor? A gente tem dificuldade de estudar o conceito das coisas. Sim. Quando você aprende o conceito, né, a gente não esquece mais. Por isso, o Tec Segurança, você pensa, montar uma comunidade dessa, SST 360, isso dá um trabalho do caramba. Não, gente, de novo, não é pelo... Tu tá rico? Tu vai ficar rico com isso? Pretendo. Mas é difícil, né? Talvez não dê tempo. Mas assim, não é o objetivo principal. Não é o objetivo principal. Né? Não é. Se der, ok. Não é. É propósito de verdade. A gente quer ver a coisa. Porque isso, essas... Tem outros profissionais que fazem isso, né? Tem curso disso, curso daquilo. Tem cursos muito bons de higiene ocupacional. Sim. Muito bom. Eu tenho um curso também vendendo na Hotmart. Então, assim, que de fato transforma pessoas profissionalmente. Mas as pessoas têm que estar abertas para isso. Elas têm que estar abertas. É muito difícil as pessoas quererem a coisa acontecer. Todo mundo quer tudo muito, muito, muito mastigado. Foi interessante que você falou dessa questão do... tem uma vaga em Caxias. Mês passado eu estava fazendo um processo seletivo. A entrevista era online. E a pessoa não apareceu. Desculpa, mas é difícil. Mas assim, não é que, deu um problema, não deu. Ela simplesmente não apareceu. Aí eu mandei mensagem, e aí? Ela, tive um problema, foi mal. E acabou aí. Tive um problema, foi mal. E acabou aí, entendeu? No mínimo, problemas podem acontecer. Pô, Vitor, deu problema. Eu sabia que essa pessoa estava trabalhando, né? Pô, Vitor, deu um enrolo aqui e tal, não sei o quê. Não consigo, papapá. Eu já participei de processos seletivos trabalhando, que eu dei o meu jeito. Falei, a empresa me ligava e falou, pô, Vitor, dá para marcar uma entrevista 2 horas da tarde? Você sabe que eu tô trabalhando. Então vamos fazer o seguinte, hoje a gente marca 11h30, porque eu almoço, eu antecipo o almoço, ou vamos marcar 1h30, porque eu não gosto de misturar e tal, não sei o quê. E a pessoa que tá te contratando, ela vai entender isso. Ela acaba sendo flexível. Por quê? Porque ela não quer que você faça a mesma coisa com ela. Então, voltando àquele assunto que a gente estava falando de vitimismo na questão da entrevista, mas você tem que ir para entrevistas preparado, né, para trocar e não para ficar ali de passivo. Não, eu venho aqui para entregar isso, minha expectativa é essa. Porque eu tô falando, é uma troca. E se você achar que aquela troca não é legal para você, tá tudo bem. Se programa, se organiza, sai dali aos poucos, né? Se planeja para sair dali. Não adianta que nem eu vejo a galera, 5, 6 anos, 3, 4 anos no mesmo lugar, com o mesmo salário, reclamando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas. E não faz nada. E não faz nada. Só reclama. Só reclama. Não adianta. E fica pior para você.
né? Hoje que começou a me incomodar a ganhar pouco como técnico de segurança, começou a me incomodar. O que eu fiz? Eu comecei a mudar. Eu fiz uma graduação em logística, aí e fiz pedagogia, que eu achei que aquilo virou jogo, né? Além de essas coisas de continuar estudando, fiz o técnico meio ambiente também, que eu queria ter essa parte. Eu amo o meio ambiente, eu tenho até essa vontade de fazer essa transição. Mas hoje, com a empresa que eu tenho de treinamentos, tem lugares que eu não aceito, Victor. Tem lugares que eu não aceito, de verdade. Eu fui dar uma palestra numa empresa e quando a gente chega com toda... Eu trabalhei com... Tu conheceu o Ayrton da SafetyFlix? Conheci. Eu trabalhei com o Ayrton lá quando ele começou, a SafetyFlix. A gente escrevia artigo, gravava palestras em casa e a gente nem sabia onde estava sendo vendido. Ele só transferiu o dinheiro, porque o Ayrton era um cara também visionário pra caramba, do Paraná e Rio. Eu nunca conheci o Ayrton pessoalmente. Então, assim, a gente tem que começar a se abrir para essas coisas, para o novo, né? Sim. Então, assim, eu faço, por exemplo, palestra de Novembro Azul. Né? Tá lá no LinkedIn. Fiz uma palestra de uma empresa de transporte gigantesca. E aí, mas lógico que eu trago o quê? Eu trago a palavra do médico. Eu não sou médico. Sim. Né? Então, só que antes a gente tem uma reunião de alinhar a expectativa. Sim. Vem cá, posso falar? Porque eu quero falar. Não adianta. Eu já cheguei em empresa que a pessoa falou assim: a gente aqui não paga insalubridade, sabe essa coisa? Sim. A gente aqui não paga insalubridade, então cuidado com isso. Sim. E aí, sabe o que eu fiz? Eles me contrataram para a gente arrumar uma forma legal, entre aspas, né, para tirar a insalubridade da galera. É uma empresa de... tem torno CNC, faz peças, essas coisas. E a gente conseguiu, mas isso é uma outra história. Então, assim, também prefiro o PJ por causa disso, dessa liberdade. Eu trabalho online, essa coisa toda. Sim. Mas eu expandi, Victor, eu expandi. Eu dou aula, hoje a gente forma também instrutor de trânsito. Uhum. Eu sou formado, eu sou diretor de ensino, diretor-geral, eu participo de banca do Detran também, então dou aula online e alunos do Brasil inteiro. Sim. Que é uma maravilha, porque a cultura é totalmente diferente, né? E outra coisa, tem um detalhe, você dá aula para o cara no Acre, com 2 horas de antecedência lá, sim, tu tem que pensar em horário de almoço, pensar no que você vai falar, gíria, essa coisa toda, né? Então, assim, eu diversifiquei o meu mercado. Sim. Hoje eu sou contratado por uma escola de oratória, eu sou contratado por tudo PJ, por uma, sim, escola de trânsito. Eu também lá, eles têm cursos online, que como você, na plataforma, eu gravo os cursos, eu monto exercício, eu faço tudo, também na parte de segurança, e dou aula de trânsito também. Então, assim, eu abri o leque, cara, Eu não copiei ninguém, né? Eu toquei meu barco com isso, e é isso. Se você ficar só reclamando, piora para você e não vai resolver nada. É importante você falou na questão de abrir o leque, né? Eu acho que vale... Em 2017, eu abri uma empresa de consultoria. Né? A empresa continua aberta, mas hoje o meu foco é outro. Né? Na época eu falei, eu vou trabalhar com treinamentos. Eu vi que você, inclusive, tu gravou o vídeo fechando a sala, não foi isso? E beleza, empresa e tal, não sei o quê, enfim. E eu recebi o convite para trabalhar em Curitiba, achei a oportunidade interessante para mim, né, financeiramente, a questão de experiência e tal, assumi e toquei a empresa de consultoria aqui no Rio, né? Tu chegou a morar em Curitiba? Morei em Curitiba 4 anos, né? Minha esposa morou 2. Então, 2 anos aí foi um casamento à distância. Enfim. E toquei a empresa aqui, eu tinha uma sócia, tinha uma equipe, e rodava e tal, mas rodava, né? Como eu falei, não fiquei rico. Enfim. E em 2023, eu resolvi sair da empresa lá, voltei para o Rio para tocar outros projetos, resolvi assumir outras coisas aqui no Rio. E eu também resolvi parar de fazer serviço de consultoria. Né? Por que, Vitor, não deu certo? O Vitor não deu certo como consultor. Não, porque eu vi que não era o que eu queria.
né? E foi o que eu falei para a Laís ontem, aqui no episódio anterior. Eu quero trabalhar. Eu sempre trabalhei com educação. E se eu trabalhar com consultoria, eu preciso trabalhar menos com educação, né? E assim, eu não tenho muito mais paciência para fazer laudo, para fazer documento, né? Vitor, então por que você continua na construção civil? Porque eu gosto da transformação. Porque eu gosto daquela adrenalina de, porra, conversar com o cara todo não dia, dá. Todo dia é diferente. Todo dia é diferente. E quando eu educo, quando eu converso com o engenheiro, quando eu converso com o empreendedor, quando eu converso e mudo a cabeça das pessoas, o que eu estou fazendo? Eu estou educando. Então, estar no operacional me ajuda a continuar educando, a conseguir ter o impacto. E segunda coisa que eu acho importante, eu continuo tendo história para contar, né? Porque eu vi muitos amigos meus que hoje vivem efetivamente só dando curso de higiene ocupacional, não sei o quê, pararam com a atividade de consultoria ou pararam com a atividade operacional, e isso não alimenta mais determinado tipo. Você não, o teu foco é treinar as pessoas em determinados segmentos. Você não ensina o cara, por exemplo, a fazer uma avaliação. Porra, se eu não faço mais, o que mudou? Como é que está o mercado? Como é que eu testei? Então, assim, a minha estratégia realmente é essa. É educar nesses dois ambientes. Vou fazer isso o tempo todo? Não sei, né? Mas, e por isso eu montei a plataforma justamente para eu começar a organizar como educar as pessoas através, na palma da mão, na verdade, né? Então, a minha intenção, se você perguntar, mas a comunidade SST 360 vai ser só para profissionais de segurança a médio e longo prazo? Não. Mas... Porque é isso aí, é o que eu estou falando aqui. O que vale para o técnico de segurança, vale para a maioria das profissões, né? Sim. Entendeu? E por que, ô Sérgio? Quem é que está nos eventos de segurança? Quem é que segue as páginas de segurança? Quem é que ouve os podcasts de segurança? São só os profissionais de segurança. E quem é que fala para o empreendedor sobre segurança? Quem é que fala para o funcionário sobre segurança? Eu tenho muitos funcionários que entram no meu YouTube para fazer determinadas perguntas. Eu trabalho em tal lugar. Eu tenho direito à insalubridade? A empresa X, ela tem que abrir a CAT. E são pessoas do chão de fábrica que têm dúvidas sobre segurança do trabalho, né? Então a gente precisa ampliar isso, né? Tu recebe muita questão, né? Muita, né? A gente recebe um pouquinho. Sabe o que eu acho muito engraçado, Victor? E triste ao mesmo tempo? Eu recebi uma pergunta de uma gerente de um shopping, cara. Que ela falou assim, o extintor tá sem lacre. Eu vou mandar voltar. Eu falei, peraí. Mas ele é novo? Que o primeiro vem sem lacre. Sérgio, esqueci. Mas essa informação eu deveria cobrar. Porque você não está vendo dinheiro para mim, entendeu? Sim. Para a gente entender isso, logicamente eu não vou saber aqui quantificar onde eu aprendi. Mas são anos. E assim, sabe como é que eu gosto de estudar? Você falou que escreve do LinkedIn. Eu gosto de estudar ali. Eu recebo a notificação no meu e-mail e os assuntos, eu tenho umas pastinhas, vou separando, porque ali ali está muito atualizado, né? As pessoas estão escrevendo coisas do dia a dia, do momento agora. Então, eu acho que ali faz muita diferença profissional, entendeu? As empresas escrevem ali, né? Sérgio, a gente está se encaminhando para o fim, né? Eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Se você pudesse dar uma dica, né, para a galera que quer se destacar, quer dar uma revolução na carreira dela como profissional, seja ela técnica, seja engenharia de segurança. Porque eu vejo muita gente insatisfeita, muita gente reclamando da profissão, mas eu vejo pouca gente efetivamente com disposição para mudar. É aquela galera que é a mesma coisa que o gordo, e eu tenho lugar de fala, tá? Temos. Eu posso falar do gordo, tá? Não é gordofobia, que reclama do peso, mas
não vai na academia, né? Come de forma desregrada, e eu não acho que precisa fazer coisa absurda. E eu brigo com quem me acompanha há mais tempo, sabe que vira e mexe eu entro numa fase mais mais saudável, né? Que eu entro pra academia e que, pô, não sei o que, papapá. Entre 2019 e 2020 eu perdi, acho que, sei lá, 25 quilos. Aí veio a pandemia, engordei tudo de novo e voltei para essa briga com a balança. Então já foi aí desde dezembro aí uns 5 quilos. Então tô nessa briga novamente, mas eu prometi para mim mesmo que dessa vez não tem volta não. Inclusive, se tudo der certo, eu vou correr esse ano a São Silvestre. Então é o meu compromisso. Então, Sérgio, faça suas considerações finais aí, passa o recado pra galera, por favor. Eu acho que... tenho certeza, hoje, 2025, todos nós temos um computador na mão e o brasileiro ele passa mais de 6 horas por dia em rede social. Eu acho que a gente precisa, de fato, saber gerenciar o nosso tempo e nós temos a grande oportunidade. Eu digo para vocês, eu já comprei cursos de R$10, 20, 4 mil, 12 mil, uma formação em coach, 12 mil reais, era 8, e a gente foi até para outros estados, né? Imersão e tal, passa uma semana, fiz o Empretec do Sebrae, fantástico. Mas assim, contrate mentores, encurte caminhos, né? Tenha pulo do gato, estude instituições sérias, não tente burlar o sistema. Eu vou comprar um certificado aqui, né? Claro que tem mercado negro para tudo, né? Não se fala mais mercado negro, né? Desculpa, mas o mercado aí, a margem da lei, né? Que a gente sabe que isso é ilegal, tem para tudo, né? Vender coisas ilegais, isso tem para tudo. Mas não adianta, se você não tiver o conhecimento, o que eu estou falando? Um mentor, um coach, ou até um curso, posso citar uma escola aqui? A Escola Conquer, né? Eu sou apaixonado pela Escola Conquer, a Vox to You de oratória. Então, comece a estudar coisas que as pessoas não estão fazendo, né? Comece a evoluir. Olhe para dentro, como a gente falou do autoconhecimento, entenda que você tem fraquezas e o que você precisa desenvolver para você chegar onde você quer, no teu objetivo maior. Eu quero ser professor, mas eu tenho vergonha de falar em público. Estuda oratória. Eu quero ser motorista. Faz o curso lá, vai no SESI Senat, vai nos cursos que são especializados nisso, né? Então, contrate os melhores. E tem muita coisa de graça, não tem nada a ver com dinheiro. O que você não pode é esperar cair do céu, né? Isso não vai acontecer. Do céu já caiu a benção de você estar aqui, ter saúde, para a gente poder correr atrás. Sim. Né? Já posso agradecer, Victor? Pode, ficar à vontade. Eu queria muito agradecer a oportunidade, o convite, estar aqui. É sempre bom a gente que trabalha com educação ter oportunidade de fala, né? E eu sei que o Victor é um cara que alcança muita gente, não só a comunidade de saúde, segurança do trabalho, mas todas as outras, né? Eu estava ano passado formando bombeiro civil lá no grau técnico, que não era, logicamente, pelo dinheiro, sim, mas a gente... É muito legal quando você vê o pessoal lá se formando, arrumando emprego, a gente anda no shopping, o cara, meu professor lá, sim, isso não tem preço, porque você gerou resultado. Então, estou muito feliz de estar aqui e eu estou aberto aí, que perguntas, dúvidas, quem quiser conversar, quem quiser de alguma forma ter acesso a mim, o Victor vai deixar aí na descrição, a rede, sim, social. Sim. E até uma próxima aí. Muito obrigado a todos. Maravilha. Você estava procurando, você falou da Conquer, o livro que eu tô lendo, esse aqui é esse. Também. Cara, eu ia trazer o livro, eu tirei da bolsa, ou vai ou vou, é o livro do... Eles, os dois cofundadores da Conquer, né? Eu também tô lendo ele. Eu até fiz um vídeo lá, eu abrindo, ele chegou lá em casa e tal. Eu acho que eu não tô com a foto aqui, não. Mas eu corria, quando eu morava em Curitiba, eu corria na rua
A Conquer era de Curitiba, né? Então, eu corria na rua que era a sede da Conquer antes da pandemia. Ainda tinha a sede física, E eu tenho uma foto que eu tirei de frente pro número, que era Aí. o endereço. Enfim, eu tô lendo o livro deles, eu já fiz bastante curso com eles. Acho que eu já fiz mais de 20, 25 cursos. É muito bom, né? Com eles. E o mais engraçado que eu tô lendo esse livro é porque eu tô vendo a visão 360 em outras áreas. Em outras áreas. Isso aí. Aí tá me abrindo, bicho. Eu não tô maluco, eu nunca fui maluco. Eu tô fazendo certo, é isso aí. A única coisa que eu escolhi errado, entre aspas, é que eles atiraram pra todo mundo e eu tô atirando só na segurança do trabalho. Mas cada um tem o seu propósito, né? Não tô aqui pra reclamar, não, tá? Então, Sérgio, eu queria te agradecer, né? Você é um cara que a gente já se fala há bastante tempo, já foi nos nossos encontros que a gente faz aqui no Rio, né? Já comprou as nossas camisas da ECSMS. Tem boné. Tem várias coisas lá. Então, assim, é um cara que tá acompanhado. Acho que tem aqui o marcador de livro, enfim. Eu queria te agradecer enormemente pela participação. A gente tá vindo aqui num sábado gravar isso, sábado de manhã. E queria agradecer você e queria deixar o recado. Então, se você realmente quer mudar e transformar vai dizer que não é mentira, marcador de livro. Marcador de livro. Peguei agora, lembrei agora. E isso, conversando com a Laís, eu descobri um outro papel da comunidade SST 360. E esse marcador é porque eu tive no evento. Foi no evento. Tive no evento. Que um dos objetivos da comunidade é ressignificar a segurança do trabalho na vida de alguns profissionais, né? Então, aquele profissional que acha que pode mais, que está cansado de muito esforço e pouco resultado, né? Essa frase não é minha, não, é de alguém, não lembro de quem é, tá? Mas que continua acreditando que a segurança do trabalho é o caminho dela. Eu queria falar isso pra você. Gente, tem jeito. Agora, você vai me ver repetindo, acho que isso aqui todo episódio, né? Que é uma frase que eu uso pra minha vida. Duas frases eu uso pra minha vida. Uma que dizem que é do Albert Einstein, né? Que eu também já faço, que eu já repito. Eu tô no 5º episódio, hoje que é a 5ª vez que eu vou repetir isso aqui. Mas são frases que eu carrego pra minha vida, né? Loucura é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Né? Então, se você não tá satisfeito com alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa diferente. Ah, Vitor, não sei. O Sérgio deu a dica. Procura alguém, procura um mentor, né? Procura um parceiro, procura um sócio, né? Procura alguém que vai te ajudar a sair da inércia que você precisa. Mas cuidado, então, alguém sério. O que eu faço, Victor? Rapidinho. Eu faço uma aula de diagnóstico, Sim. né? E às vezes eu falo para o cliente, eu não consigo te ajudar. Nesse problema, é questão às vezes patológica. Sim. Terapeuta, psicólogo, psiquiatra, Sim. enfim. Sim. Eu não consigo. E aí eu indico outro profissional para ele, Sim. Entendeu? O que você precisa é sair da inércia. Isso e aí. a comunidade, ela tá aqui para te ajudar a sair da inércia, tá? Eu acho que é isso, né? Deu branco, né? Então, para fechar, a gente só não pode fazer o quê? Deixar de agradecer os nossos parceiros. O nosso blog, que tá voltando de cara nova, só acertar alguns aspectos, tá? Agradecer a Faster, equipamento de avaliação ambiental, né? Já usei muito equipamento da Faster, já usei muito equipamento da Struterm também. Muito. Agradecer o pessoal da Prevenir e Centro de Capacitação Profissional. Então, a galera da comunidade tem a possibilidade de ser meu parceiro de negócio nesse projeto. Eu tenho uma plataforma de treinamentos, ok? A Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho, a ESTRJ, né? O Sérgio comentou da questão política da segurança do trabalho. Sim. Então, se você acha que a segurança pode desenvolver, é fundamental que você se associe
aos órgãos, né, às associações de classe para poder fazer isso andar, ok? Legal. Ao pessoal da RS Data, um software muito bom, lá do Rogério Balbinot, lá do Rio Grande do Sul. Do pessoal da OnSafety, eu já usei bastante o controle de API deles. Tá? Eles têm uma inteligência artificial que detecta o funcionário que está sem API. O pessoal do Consulta CA, que eu acho que não tem quem não conheça o Consulta CA, já consultou lá no Consulta. Bota no Google, já abre ele. Já abre ele. O pessoal da Biságio Engenharia, referência em consultoria aqui no Rio de Janeiro. Tá? O pessoal da Ciclope, Bayerplan, que não é um... Eu falo software, o Edmar, que é o CEO, ele me briga comigo. Não é um software, ele é uma central de soluções. Né? A Uniscientific, que é referência na questão de avaliações ambientais, né? Avaliação química, é com eles. O pessoal da ID Safety, né? Até ali atrás do Sérgio lá, minha caixinha do meu óculos graduado da ID Safety lá. E o pessoal da K10. Hoje eu não tô com a K10 no pé não, porque eu vim de casa, então eu não precisava colocar um calçado de segurança não. Apesar que até poderia, porque é confortável. Né? Mas, contudo, todavia, entretanto, a gente tem que lembrar que não se usa o EPI para o fim... Não se deve usar um EPI para o fim que não se destina. Então, se eu não vou, né, não vou usar ele para algumas coisas. Verdade. Então... Galera, muito obrigado. Sérgio, mais uma vez, muito prazer. obrigado por tudo. Tamo junto. Galera, espero vocês na 360. Um abraço. Fui!